O STF julga 13 ações diretas de inconstitucionalidade sobre a reforma da Previdência. Hoje estamos aqui com o Dr. Rude e vamos conversar sobre o que esperar nesse ano em relação a esse tema. Dr. Rude, o que podemos esperar desse julgamento e qual o seu impacto sobre futuras reformas? Exato, Samantha. Essa pergunta ela é fundamental quando se fala nessas 13 ações diretas de inconstitucionalidade que o Supremo julga sobre a reforma da Previdência de 2019, que foi da Emenda Constitucional 103. Por que é fundamental? Nós temos lá, hoje, 4 itens de inconstitucionalidade que, em divergência com o relator, foram apresentados pelo ministro Edson Fachin. O relator dessas ADIs votou pela constitucionalidade de tudo, e o ministro Edson Fachin divergiu quanto a 4 aspectos. E quais são eles? A possibilidade de se instituir ao servidor público uma contribuição extraordinária, além daquelas alíquotas exorbitantes que já existem na Constituição de maneira progressiva. 2, a possibilidade de ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas para chegar até um salário mínimo, que é um outro problema grave para quem é aposentado ou pensionista. 3, a possibilidade de anular todas as aposentadorias que usaram tempo, inclusive anterior a 1998, sem comprovação de contribuição. E 4, a diferença de idade ou de tempo de contribuição para se chegar a 100% da média remuneratória das aposentadas do serviço público em relação às aposentadorias do regime geral. Houve uma distinção, e aí esclarecendo um pouco melhor cada um desses itens, houve uma distinção na reforma da Previdência de 2019 que exigiu 40 anos para servidor público chegar a 100% da média. E para a mulher, a mesma situação dentro do serviço público, 40 anos para chegar a 100% da média. Então precisa de 40 anos de contribuição para ter 100% da média remuneratória como cálculo da aposentadoria. O que o ministro Fachin divergiu, e já tem maioria quanto a isso, é que se siga o mesmo sistema do regime geral, ou seja, 35 anos para a mulher e 40 anos para o homem. Então, a mulher contribuindo 35 anos chegaria a 100% da média. Esse é um ponto fundamental, que havia uma distinção completamente indevida dentro do regime próprio de previdência social, que é o regime do servidor público. E todas essas ADIs, todas essas ações diretas, elas tratam de reformas do regime próprio, ou seja, o regime que afeta diretamente servidoras e servidores públicos com vínculo estatutário, né, com a administração, União, estados e municípios. Em relação à contribuição extraordinária desses servidores e a possibilidade de ampliar a base de cálculo, a divergência já tem maioria, como eu disse. Então, isso evita que se traga uma contribuição inesperada no futuro, além daquela que já é paga, o que colocaria uma insegurança jurídica enorme nas finanças dos servidores. 2, evita que esta ampliação da base de cálculo passe a exigir contribuição dos aposentados e pensionistas que já contribuíram a vida inteira, a partir de um salário mínimo, porque hoje a contribuição da aposentada e do aposentado no serviço público é a partir do teto do regime geral, do valor que supera o teto do regime geral. E em relação à anulação das aposentadorias, é um absurdo, porque em 98 nós tivemos uma reforma que foi da Emenda 20. E essa Emenda 20, em 1998, ela garantiu que todo o período de serviço que qualquer empregado ou servidor tivesse, tanto faz na iniciativa privada ou pública, até dezembro de 98, quando se falava em tempo de serviço, as aposentadorias eram por tempo de serviço, não por tempo de contribuição. Essa Emenda 20 garantiu que esse período todo seria considerado como tempo de contribuição. Então, se você pegar hoje, quase 30 anos depois, e resolver anular tudo isso, você não tem, primeiro, que não tem nem onde colocar as pessoas que teriam as aposentadorias anuladas. E segundo, que se você analisar como isso foi inserido na emenda, foi completamente equivocado, não se sabia nem o que se estava fazendo. Porque a partir de 98, todo mundo
tem que comprovar tempo de contribuição. Agora, até 98 não há essa exigência, eh, porque antes era o tempo de serviço e não o tempo de contribuição. Agora, a mensagem mais clara dessas 4 divergências, que já tem maioria no plenário do Supremo, agora falta apenas um ministro votar que pediu vista, e esse processo pode retornar a qualquer momento nesse semestre ou no semestre que vem. O fundamental é que esses 4 itens demonstram que as reformas da Previdência não podem tudo. Elas precisam respeitar alguns requisitos de segurança jurídica. E essa segurança jurídica é hoje o grande dilema nas reformas, porque elas se transformaram em corridas de obstáculo com um obstáculo móvel. Quer dizer, quando eu penso que estou chegando no obstáculo, mudam as regras e o obstáculo vai lá para frente. Então é preciso colocar alguns parâmetros e o conjunto dos julgamentos dessas ações diretas de agora podem estabelecer algumas premissas para evitar que reformas futuras avancem além daquilo que é permitido.